Nós ficássemos em pé. Eu queria nesse instante apresentar aqui o nosso querido irmão que vai nos trazer a palavra de Deus. É um dos nossos obreiros, o irmão Juliano. Vem cá, Juliano. Para aqueles que não conhecem, esse é um dos nossos obreiros que trabalha com o Paulo ali em Campinas. Muito bem. Os irmãos querem dar um bem-vindo para ele e dizer comigo, amém? Glória, amém? Glória a Jesus. Vou pedir para meu filho, ora aqui. Amado Deus, soberano Pai que está nos céus, nesta noite elevamos, Senhor, nossas vozes ao trono de Tua glória, para pedir a Tua bênção neste momento pelo Teu servo, pastor Juliano, que fará, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, a ser usado através do Teu Espírito Santo, pela palavra que vai ser lida. Pai, usa ele em Tuas mãos, fala conosco, a Tua igreja presente que está, Teu servo, pastor que preside a reunião. Deus, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Ainda de pé, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Apocalipse capítulo 19. Nós essa noite iremos ler dois textos da Bíblia. O primeiro está em Apocalipse capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 6. E depois, por gentileza, livro do Êxodo, capítulo de número 6. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 6. Enquanto você folheia o teu exemplar da Bíblia, externo minha gratidão a Deus pela sua bondade, pela sua onibenevolência de permitir que eu pudesse estar aqui essa noite, contribuindo neste culto. A vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington, muito obrigado pela confiança, toda a diretoria, aos demais pastores e companheiros, Deus os abençoe, e também da nossa igreja em Campinas, muito bem presidida pelo meu pastor presidente, pastor Paulo Freire Costa. Capítulo 19, a partir do verso 6, os irmãos encontraram? Digam amém. Diz o texto bíblico: Então ouvi como a voz de uma numerosa multidão, ou como a voz de muitas águas, como voz de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque chegada são as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado de se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Livro do Êxodo, capítulo 6, por gentileza. E depois nós vamos entender o porquê o livro do Êxodo está linkado ao Apocalipse 19, por incrível que pareça. Livro do Êxodo, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do versos 2, mas o que nos interessa mais essa noite é o versículo 6 e 7. Diz o texto bíblico: Falou Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Hashem, eu não fui perfeitamente conhecido. Só um minuto. A palavra Senhor está em sua Bíblia com todas as letras maiúsculas. Se assim está, diga amém. Não se canse, só um minutinho de pé, nós já vamos ler o versículo 6 e 7. Aonde está inserida a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, isso vai ocorrer quase 7.000 vezes na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. É porque aí estava o nome impronunciável de Deus. O hebraico antigo, antes das vogais inseridas pelos massoretas, não havia vogais e só tinha 22 consoantes. O nome de Deus que o judeu não pronuncia, que nós conhecemos tecnicamente como tetragrama, são 4 consoantes: Yud, Re, Vav, Re. Diga bem forte: Yud, Re, Vav, Re. Diga Yud, Re, Vav, Re. Mais uma vez tu fala em línguas. Diga Yud, Re, Vav, Re. Quando o copista se deparou com o nome Yud, Re, Vav, Re, ele não se achava digno de escrever o nome. Ele pegou aquela pena e aquele tinteiro e jogou fora. Foi para sua casa, fez 7 dias de culto. No último dia colocaram uma veste que nunca havia usado.
e uma pena e um tinteiro que nunca vi usado, só para escrever a palavra Adonai, que é Senhor, porque o judeu não se achava digno de expressar ou escrever Yud-Heh-Vav-Heh. Não estou dizendo isso para impressionar homens. O que eu estou te dizendo é que Deus apareceu para Moisés e disse: o Abraão, o Isaac e o Jacó me conheceram como Deus El Shaddai, mas o meu nome, Yud-Heh-Vav-Heh, eu nunca revelei para eles. Eu estou revelando esse nome para você, Moisés. O Moisés foi rico, cresceu no palácio, estudou nas melhores universidades do Egito, se vestia como um príncipe, nunca ouviu a voz de Deus. Aqui, 80 anos de idade, pesado de língua, em um deserto, sem vigor, sem força, desacreditado, e não se escandalize, foragido da justiça, tinha matado um egípcio. É a primeira vez que ele escuta Deus. Eu vou aplicar. Não importa o ambiente, não importa se é cedo ou tarde demais, para Deus te chamar para uma grande obra. Quero ler o versículo 6 e 7, daqui a pouco nós iremos tomar nossos assentos. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. E eu preciso que você guarde 4 coisas essa noite. Existem mensagens que são barulhos, e nós damos glória a Deus e aleluia. Não me importa hoje se vai ter glória a Deus ou aleluia. O que eu quero é que você guarde essas 4 coisas, pense nelas, e se até o arrebatamento você guardar essas 4 coisas, a mensagem vai fazer sentido essa noite para a tua vida. Versículo 6, a primeira coisa que nós devemos guardar, diz assim o texto: diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor que vos tirei debaixo, diga bem forte, das cargas. Diga mais forte: das cargas. E vos livrarei, diga bem forte, da servidão. Diga: vos resgatarei com braços estendidos. 3 coisas você disse, você não pode esquecer. A primeira delas é cargas, a segunda é servidão, a terceira, com braços estendidos vos resgatarei. Vamos para o verso 7. Eu vou parafrasear. Diga bem forte: seremos o teu povo. Diga: ele será nosso Deus. Combinadas as 4 coisas, diga amém. Pode tomar o seu respectivo assento. Nós temos um Deus que tudo o que Ele criou é perfeito. Deuteronômio 32, versos 4, Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Eclesiastes 7, 29, Ele criou o homem reto. Quando nós lemos primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, nele não há trevas, e no grego de maneira alguma, porque nele está a luz. Abacuque capítulo 1, versos 13, os seus olhos são santos, porque Ele é um Deus santo. Quando nós olhamos para Salmos 19, versos 9, os seus julgamentos são justos. Quando nós olhamos para Salmos 89, versos 14, a base do seu trono também é justiça. Nós temos um Deus santo, perfeito, justo. Quando o livro do Gênesis é avaliado e a criação é acabada, Gênesis 1:31, Deus avalia sua obra e diz: Tov meod, tudo que Ele criou é muito bom. Se tudo que Ele criou é muito bom, como pode criaturas perfeitas vir a pecar? Ele criou os anjos perfeitos, criou Adão e Eva perfeito, mas o pecado entrou no mundo. Se você disser que Deus decretou o pecado, logo isso mancha o caráter de Deus, um caráter santo, justo e bondoso. Deus não criou o mal, tudo que Deus criou é perfeito, mas Ele criou criaturas livres com potencial para pecar, mas Deus não criou o pecado. E o mau uso da liberdade fez com que um anjo perfeito caísse, e logo Adão, depois de Eva ser enganada, também cai. O pecado entra no mundo, mas Deus não é pego de surpresa. Há uma promessa que da prole, da descendência da mulher, virá o descendente. E é aquele que não vai pisar ou esmagar, como alguns dizem, vai ferir. Esmagar é com a gente. Romanos 16, 20, em breve, em breve, em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo de nossos pés.
Esse que virá para ferir a cabeça da serpente, ele virá da descendência da mulher. Eu imaginava que a semente estaria em Abel, mas Caim mata Abel. Então Adão e Eva geram um filho chamado Sete. A semente está em Sete. Ele gera Enos, e Enos começa a buscar ao Senhor. Deus não responde. Enos gera um filho chamado Canaã, que por sua vez deixaram um filho chamado Jared. Jared deixa um filho chamado Enoque. Enoque deixa um filho chamado Matusalém. Matusalém deixa um filho chamado Lameque. Lameque deixa um filho chamado Noé ou Noa. E ele deixara 3 filhos sem Cã e Jafé. A semente não está em Cã, a semente não está na linhagem de Jafé, a semente está em Sem. Essa linhagem, essa família toma um rumo estranho e aparece em meio por Peleg, por Éber e de repente na Mesopotâmia. Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita, perdeu a identidade, sofreu uma miscigenação. Josué capítulo 24, do 1 ao 4 explica: Ur dos Caldeus era uma terra idólatra, Deus desceu lá. Deus, quando olhou para Abraão, ele não viu Abraão, ele viu uma nação. Deus poderia escolher uma nação pronta, mas Deus escolheu um homem e uma mulher. Detalhe, a primeira coisa que Deus diz é: sai da terra, da parentela, da casa dos pais. Percebeu a estranheza no texto? Ninguém sai primeiro da terra. Primeiro tu sai da casa do pai, depois você sai da parentela. Quem sabe um dia você sai da terra. Isso é lógica. O meu Deus não trabalha com lógica humana. A primeira coisa que Deus faz quando tem um plano, um propósito na vida de um homem ou de uma mulher, é tirar você do ambiente que incomoda a Deus. Sai da terra, porque eu tenho experiências maiores. Sai da terra, porque eu tenho algo maior para revelar. Sai da terra, porque o lugar aonde irei te direcionar é muito maior. Segura. Se fosse eu iria escolher uma nação pronta, colocar um nome na nação, e dessa nação virá o Messias, que vai ferir a cabeça da serpente e vai salvar a humanidade. Deus não quer nada pronto. Ele não quer seu projeto na mesa dele dizendo: é assim que eu quero. É Deus que coloca o projeto dele em nossa mesa e diz: é assim que eu quero. Detalhe, Deus vai chamar um homem, só que Deus não vai chamar um homem normal. Ele vai chamar um homem que é de uma família idólatra. E o ventre que ele vai chamar para formar a nação é um ventre estéril. Aliás, todas as vezes na história que Deus quis mudar o curso, ele de uma estéril fez nascer um menino. Quando ele precisava de uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, ele fez nascer Isaac. Quando ele precisava dar seguimento a essa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, ele fez nascer Jacó. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, ele fez nascer Samuel. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, ele fez nascer João Batista. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, ele fez nascer Sansão. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Diz o profeta: eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco essa noite. Preciso caminhar. Aprendo muitas coisas entre os patriarcas, por conta do tempo só vou dizer uma. O que vem dos homens necessita passar por mudanças. O que vem de Deus não necessita ser mudado. Tu vai dar aleluia daqui a pouco, vou repetir de novo. O que vem dos homens necessita ser mudado. O que vem de Deus não necessita passar por mudanças. Como eu provo isso? Qual é o nome do menino? Abrão. Quem colocou? Terá. Foi o homem. Tem que passar por mudanças. A partir de agora é Abraão. Qual é o nome do menino? É Jacó. Quem colocou o nome? Isaac. Veio dos homens, tem que passar por mudanças. A partir de agora é Israel, aquele que vence com Deus. Qual é o nome do menino? É Isaac. Quem colocou foi Deus, então não mexe, não muda. O que eu quero te dizer, Assembleia de Deus, há 111 anos não precisamos de modismo. Há 111 anos não precisamos inventar. Há 111 anos o que sustenta essa igreja ainda é a palavra de Deus. Não precisa tirar o púlpito da congregação e pôr latão. Não precisa apagar a luz na hora do louvor.
não precisa de entretenimento. A palavra é suficiente para sustentar a nossa igreja. Alai mandaço. Abassorebequemana. Estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Deus quer colocar o nome na nação. A nação não pode se chamar Jacó. Aliás, Yaakov não significa aquele que engana, significa aquele que agarra. Mas na prática ele engana. Deus espera ele no Val de Jaboque. Desculpe contrariar alguns. O segredo no Val de Jaboque não é lutar. E nós temos uma geração que quer lutar. Mas eu venho na contramão dizer que antes de lutar, precisamos primeiro não perder a identidade. Então o segredo no Val de Jaboque não é lutar. O segredo é responder à pergunta do anjo: qual é o teu nome? Será que ele não sabia o nome? Claro que ele sabia, é Deus. É porque um dia o pai dele já estava velho, quase não conseguia enxergar. E ele muito novo, achando que engana. O pai perguntou: quem és tu? Ele falou: eu sou Esaú. É porque no domingo ele se veste de Esaú, mas na segunda é Jacó. Na terça é Esaú, mas no culto da quinta dá glória a Deus, aí é Esaú. Deus quer mudar a história dele, mas antes Deus quer saber, afinal de contas, quem sou eu? Quem é você? Qual o teu nome? Não estou perguntando qual é a carteirinha da convenção. Estou perguntando qual o teu nome. Quem sou eu? Quem é você? Ele disse: eu sou Jacó. Na verdade ele estava dizendo nas entrelinhas: eu engano. Deus disse: como eu amo a sua sinceridade, a partir de agora você era. Não tem como encontrar Deus e continuar sendo Jacó. Estou pregando para Israel aqui essa noite. Essa nação vai crescer por intermédio de José. Não vou me desgastar, tu conhece toda a história. A nação cresce na terra do Egito e o clamor do povo hebreu chega aos céus. Deus precisa levantar alguém para tirar o teu povo. Toda atenção é pouca. Faraó percebeu que o povo crescia, então Faraó deu um decreto: aumente a carga do povo. Quem sabe os hebreus param de crescer. Está com medo da perseguição, irmão? A perseguição sempre deu crescimento para a igreja. Faraó aumentou a carga, o texto revela: quanto mais aumentava a carga, mais eles cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais estavam dando glória a Deus. Quanto mais aumentava a luta, mais estavam orando no meio da semana, no ciclo de oração. Quanto mais aumenta a prova, mais os assembleanos estão crescendo e enchendo a terra. Faraó percebeu que não dá para impedir o crescimento, então o que ele fez? Segundo o decreto: se eu não posso impedir o crescimento, então manda matar. Como assim, pregador? Faraó disse: os hebreus que nascerem do sexo masculino, as parteiras matem. Tempo de crise, quem tiver filhos, homem, irão morrer. Aí as tribos ficaram com medo de gerar por conta da crise. Tem muita gente que em meio à perseguição deixou de fazer. Tribo de Dan não quer gerar. Naftali, Zebulon, Simeão, Judá não quer gerar. Rubens não quer gerar. Manassés não quer gerar. Só que em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Eu ouvi um aqui. Vou repetir: em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi, Coorrão e Joquebede, vou parafrasear, eles disseram: se não querem gerar, geramos nós. Se não quer santificar, santificamos nós. Se ele não quer dar glória, dê por você e por ele. Se ele não quer adorar, adore você. Se não quer evangelizar, evangelize você. Quem faz em tempos de crise o que ninguém quer fazer,
também vai vivenciar experiências que os outros não vivenciaram. Joquebede vai gerar um menino, as parteiras estão esperando. Quando nasce o menino, diz o texto, as parteiras sentiram temor, porque aquilo que tu gera em tempo de crise ninguém mata. Eu vou explicar melhor. Ministérios gerados em tempo de crise ninguém mata. Quando gerou o menino, colocaram o menino naquela caixinha que você conhece e colocaram nas águas do Nilo. Diga bem forte, águas do Nilo. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para lançar as crianças e matar, é a mesma água que Deus vai mudar o curso dela e colocar o Moisés no palácio. Vou repetir. A mesma água que matavam as crianças é a mesma que Deus está usando para levar Moisés para dentro do palácio. Não entendeu? Vou explicar melhor. Moisés é como um pão lançado nas águas, direcionado por Deus. Em breve nós vamos o achar. Tentaram esconder o menino 3 meses depois. A filha de Faraó encontrou o menino e ela perguntou: quem é a mãe? Tem coisas que você não precisa ficar nem postando. Quando tu gera, irão perguntar quem gerou. A filha de Faraó, direcionada por Miriam, ela foi até Joquebede e disse: se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Não sou movida da glória a Deus, que eu também amo esse silêncio. Mas se eu estivesse no seu lugar, eu já tinha dado e vou explicar por quê. Escravo não tem direito a salário. Mas quando tu gera em tempo de crise, Deus levanta até o ímpio com recurso. Moisés, 80 anos de idade. Deus aparece para ele em Midian e disse: Moisés, eu quero te usar. Vou encurtar e parafrasear para ganhar tempo. O Moisés começa a questionar Deus. Mas Moisés, o que o chamou a atenção não foi a sarça. Porque a sarça ele vê todo dia. A sarça é algo comum, ele está acostumado a ver. O que chamou a atenção de Moisés era o fogo, que estava em algo comum. Vou dizer mais uma vez, o que chamou a atenção de Moisés não é a sarça. A sarça é comum. O que é incomum é o fogo que a incendeia. Aí Deus está dizendo: eu vou te usar. Para falar com quem? Com Faraó. Ele deve ter pensado: como eu vou chamar a atenção do homem mais poderoso da terra? Tu não entendeu, Moisés? Assim como eu uso algo insignificante e comum, mas incendeio para chamar a tua atenção, tu é comum, foi você que eu chamei para essa obra, mas eu vou te incendiar. Vou repetir, eu vou te incendiar, para chamar a atenção dos grandes, para mostrar que quem acendeu essa chama foi eu. Deus usa ferramentas insignificantes aos olhos dos homens, mas Ele as incendeia para mostrar que é dele. Tu vai tirar o meu povo, Moisés, e diga que o Eu Sou te enviou. Só que quando chegar lá, antes de sair, toda atenção aqui é pouca. Eu quero uma festa. Qual é o nome da festa? É Páscoa. Por favor, vocês vão colocar uma mesa no chão, e eles fazem isso até hoje, os ortodoxos judeus, para se lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Dia 14 de abril, todo judeu ortodoxo, ele comemora a Páscoa no chão, para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos. Sobre a mesa, plensasmos, tu conhece de cor, desde a escola bíblica dominical.
O que me chama a atenção é que sobre a mesa, até os dias de hoje, todo judeu coloca 4 cálices de 86 ml. E eles bebem os cálices. O primeiro cálice, quando eles bebem, fala das cargas. O segundo, da servidão. Quando eles bebem o terceiro, com braços estendidos vos resgatarei. Detalhe, o judeu pensa que é os braços de Deus tirando eles do Egito. Fica a dica para quem faz apologética e quer evangelizar judeu. Êxodo 6. E quando eles bebem o último cálice, que é o quarto, eles dão um grito na mesa: nós somos o teu povo. E eles acreditam que a voz de Yud-Re Vav-Re desce do céu dizendo: e eu sou o vosso Deus. Quem está comigo, diga amém. Aqui eu vou entrar para nós entendermos. Era numa quinta-feira em Jerusalém. Há quem diga, ainda que eu ache exagero ou hipérbole, 1 milhão de cordeiros haviam sido mortos dentro do templo. Qual é a festa? É Páscoa. Jesus não quis ir para o templo. Ele vai comemorar a Páscoa com os 12. Pediu para Pedro e João acompanhar o homem com o cântaro para um cenáculo. Quando Jesus chega no cenáculo, certamente a mesa estava no chão. Eu não queria que em nossos cultos tivessem mesas no chão, mas eu queria que o mesmo sentimento dos hebreus estivesse permeando o nosso coração essa noite. Quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro nos fez tornar. Os 4 cálices estão sobre a mesa e Jesus está rodeado pelos 12. Ao lado esquerdo Judas, ao lado direito João. Jesus ele pega o primeiro cálice, referência, para depois não dizer que não entendeu. Lucas capítulo 22, versos 17, é o primeiro cálice. Nenhum evangelista citou o significado porque todo judeu já sabia. Quando Jesus bebeu o primeiro cálice, representa as cargas. Ele passou o mesmo cálice para os 12. Quando eles terminaram de beber o primeiro cálice, era comum depois do primeiro cálice, antes do segundo, partir o pão. Só que quando Jesus vai partir o pão sem fermento, os discípulos estão na mesa de Jesus, ouviram as mensagens de Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, mas eles estão discutindo em volta da mesa. Qual a discussão dos discípulos? A mesma no púlpito da sua congregação, a mesma em nossos púlpitos. Qual era a discussão? Eles estavam discutindo: quem é o maior? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina mais? Solta esse glória aí, irmão, não fica apavorado não. Ou lá não acontece? Ou nós não estamos disputando quem canta mais, quem prega mais? Na mesa de Jesus, preocupados com quem é o maior. Enquanto eles estavam preocupados com quem é o maior, abra um parênteses. Se você visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno de um escravo, quando tu chegasse, ele pegaria a tua sandália, iria tirar e lavar os teus pés. Lavar os pés é papel de escravo. Enquanto eles estão discutindo na rodinha deles, quem prega mais? Quanto deu lá? Jesus está na casa, irmão. Pode ver que quando eles vêm para a reunião, eles não sentam para aprender. Eles ficam de pé no corredor para fechar a agenda. Eu não prego por agenda, irmão. Vou pregar o que Deus está mandando. Enquanto eles discutem quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia, e vai fazer o papel de um escravo, vai lavar os pés deles. O que Jesus está ensinando para eles e para nós:
O maior no reino não é o que prega, não é o que canta bem, não é o que tem boa oratória. O maior na Assembleia de Deus ainda é o que serve, ainda é o que serve, ainda é o que serve. Quer fazer mentoria com eles? Vou te dar a mentoria de Paulo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de homem, de servo, obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é acima de todos os nomes. E se tu não fizer isso agora, não tem problema. Chegará o dia em que todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. E camaçorebe que manda. Alaia suribe que manchoraba sore. Alaia camando sa. Sinta a presença do Espírito essa noite. Preciso caminhar. É por isso que quando ele vai lavar os pés de Pedro, constrangeu Pedro. Isso é o papel de um escravo. Como o meu Senhor lava os meus pés. Pedro tirou os pés. Ele olhou e falou: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então dá um banho em nós essa noite, Jesus. Isso aqui não é revelação não. O que eu vou dizer agora é coisa óbvia. Então nem precisa sentir arrepio. O que eu faço agora, Pedro, tu não está entendendo. Não, não é só Pedro que não está entendendo. Eu conheço um profeta, há quem diga músico, há quem diga levita. O texto não diz. Mas o conflito dele do capítulo 1 é o mesmo que o nosso. Se o Senhor é bom, por que o Senhor vai permitir que os caldeus invadam Jerusalém, destruam o templo, saqueiam os utensílios, queimam os muros de Jerusalém, a tua glória vai embora e o teu povo vai ficar em opróbrio? Abacuque capítulo 1 está discutindo e questionando Deus. Capítulo 1 é o capítulo dos porquês. Porque eu venho no culto, santifico a minha vida e meu filho está nas drogas? Porque eu oferto e dou o dízimo e lá em casa às vezes falta algo? Não, isso não acontece com você, né? Esse mesmo silêncio Abacuque sentiu porque Deus não falou com ele. Porque se Deus só disser sim para você, tu cresce obreiro mimado. O não de Deus, o silêncio de Deus nos faz ter maturidade na fé. Então Deus não falou com ele. Não adianta ir na igreja do lado fazer campanha de 7 dias, que não vai adiantar. Então Abacuque saiu do capítulo dos porquês e foi para o 2. E o que ele fez? Subiu numa torre de vigília. Qual é a minha torre de vigília, pregador? Quer subir para o monte para orar? Faça. Só não precisa dar papelzinho para o profeta queimar. Mas se tu quiser, eu conheço um lugar que lá ninguém vai tomar o seu lugar. Lá ninguém vai discutir. Lá ninguém vai falar mal de você. Lá ninguém vai querer puxar teu tapete. Que lugar é esse? Não, não é o púlpito. Abra a porta do teu quarto. Entra lá dentro. Porque lá no púlpito da sua igreja, tu até fala bem na oração. Tu até usa umas palavras difíceis, mas Ele te conhece. É com a cara no pó lá no teu quarto. É lá que Ele sabe quem é você. É lá que secretamente Ele vai te ouvir. E o Abacuque está orando. Se Abacuque fosse pentecostal, ele iria vir para um culto como esse e dizer: estou orando, Deus vai usar a canelinha de fogo. Eu aprendi algo na caminhada da fé. Melhor que o sapatinho de fogo é os calçados do evangelho. Isso dá mais equilíbrio para caminhar com ele. E o Abacuque está esperando alguém fazer muito barulho, vir na direção dele e dizer: estou vendo um anjo, uma bandeja, uma chave, coisa nenhuma. Deus trouxe
a resposta para Abacuque. Qual é a resposta, pregador? Pode ser a tua. É vitória? Não. O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? Sai do capítulo 2 e vai para o 3. Só quem vive pela fé adora mesmo sem ver a vitória. Quer saber qual adoração? Eu te conto. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos da vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento no campo e nem vaca nos currais, todavia essa noite, só quem vive pela fé exulte com alegria o Deus da tua salvação. Aleluia! 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 O que eu faço agora tu não entende, mas viva pela fé, tu vai entender depois. Quando ele terminou de lavar os pés dos discípulos, quando ele pegou o pão, ele partiu e disse: um de vós há de me trair. Eu também gosto desse silêncio, viu? Aí ele disse outra vez: um de vós há de me trair, e esse é o diabo. João perguntou para ele: quem é? Ele disse: a quem eu der o primeiro bocado de pão. Quando ele deu o primeiro bocado de pão para Judas, Satanás entrou nele e ele saiu da mesa. Ficou 11. Aí ele pegou em Lucas 22:20 o segundo cálice. Judas não participou da ceia. Judas participou do primeiro cálice da Páscoa, que fala das cargas. O segundo cálice é a servidão. E por que Judas não participou do cálice da ceia? Porque traidor não tem vez no ambiente da comunhão. Eu vou explicar melhor. Quando o pão da palavra na Assembleia de Deus é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Ele pegou o segundo cálice que fala da servidão, mas ele disse: este cálice, para nós, igreja. Igreja não é Israel. Igreja não é o novo Israel. É a nova aliança no meu sangue. Quantos cálices Jesus bebeu na Páscoa? Quantos? Quantos faltam? Ele cantou um hino, porque depois do segundo cálice, canta o hino. Marcos 14 e Mateus 26, não me pergunte o hino. Tem uns aí que se fizer um pix numa live, ele conta o hino. Mas a Assembleia de Deus não fica nessas revelações de pix. Uma coisa eu sei, ele cantou um hino sabendo que vai ser traído. Cantou um hino sabendo que iria ser abandonado. Está desempregado, está dando glória a Deus. Está na luta, está adorando. Tu aprendeu com Jesus. Quando Jesus abandonou a Páscoa, pasme, nunca nenhum judeu abandonou a mesa da Páscoa sem beber todos os 4 cálices. Jesus bebeu 2 com os 11 e saiu da mesa. Para onde ele foi? Monte das Oliveiras. Quando ele está indo, os 11 pararam e disseram: onde tu vai? Ele disse: todos vós serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido. Aí Pedro, sempre o Pedro, permita-me parafrasear, levantou a mão e disse: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Jesus disse: Pedro, eu sei coisas ao teu respeito que nem tu sabe. Esses dias, em um seminário teológico, o aluno colocando o professor na parede, e eu estou só olhando, e ele dizendo: a oração nossa muda Deus ou muda nós? A oração pode fazer Deus voltar atrás? Eu estou vendo o professor suando. Aí eu disse: com licença,
O Deus que a gente serve, antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. E pode ser que Ele já disse sim, vou fazer. E se Ele disse não, fica tranquilo, esse não vai te fazer crescer. Aí Ele falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Mas eu vou adiante de vós na Galileia. Vou repetir de novo. Tu vai me negar 3 vezes, mas eu vou esperar vocês na Galileia. Eu vou explicar isso aqui melhor. Sabe a diferença de Pedro e de Judas? Porque assembleano que vem em culto de doutrina, em escola bíblica dominical, não vira calvinista. O Judas não foi decretado a trair Jesus. Qual a diferença dele de Pedro? Explico. A porta que você bate após a queda define a tua restauração. O Judas, depois de trair, foi atrás dos anciãos e dos sacerdotes. Eles disseram: se vira. E Pedro foi para Galileia. Permita-me repetir um trecho da mensagem que eu preguei nos Gideões, dia 23. O Pedro foi orar com Jesus, e por 3 vezes Jesus foi falar com ele, ele estava dormindo. Pedro dormiu 3 vezes. Quem dorme 3 vezes na prova no Getsemane está vulnerável a negar 3 vezes no Sinédrio. O mesmo que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. O que Pedro pensou? Jesus em um sermão disse: o que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. O que ele pensou, acabou para mim. Dormi 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. Só que Jesus não desiste de quem nós desistimos. Foi para Galileia e fez 3 perguntas. Não escandalize. Pedro caiu na 5ª. Deus consagrou ele pastor no domingo. Eu vou esperar você entender para dar glória e disfarçar pelo menos. Isso é a graça. Deixa eu repetir. O Pedro caiu na 5ª. Pensou, acabou. Jesus apareceu para ele na Galileia no domingo e falou: apacenta minhas ovelhas. Vou explicar melhor. É porque Jesus não te chama com base no teu passado ou presente. Ele te chama com base naquilo que Ele sabe ao teu respeito, que nem você sabe. Segura, o tempo está passando. O Pedro negou 3 vezes. Por quê? Porque dormiu 3 vezes. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Se fosse eu, já cortava ali. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Jesus fez 3 perguntas, porque sabia que no mesmo lugar que ele negou, ele iria pregar o primeiro sermão em quase 3.000 almas. Jesus não desistiu de você. Ele está restaurando ministérios essa noite. Isso não é palavra de efeito, de pregador triunfalista, não. Jesus está restaurando ministérios essa noite. Quantos cálices faltam? Agora eu vou correr. Enquanto ele está orando, e os 3, Pedro, João e Tiago, estão distantes, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o terceiro. Você lembra qual era o terceiro? Com braços estendidos vos resgatarei. O primeiro cálice ele bebeu em Lucas 22:17. O segundo cálice, Lucas 22:20. O terceiro cálice ele vai beber com braços estendidos em João 19. Eu disse que não é mensagem para pular. Ele está com braços estendidos. Aí ele disse: tenho sede. Ele não é Deus? Sim, mas também é homem. Como homem ele tem sede, como Deus ele tem água da vida eterna. Como homem ele sentou e disse: estou cansado. Como Deus subiu numa montanha e disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem ele dormiu na polpa do barco. Como Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
Ele disse: eu tenho sede. E os soldados romanos pegaram vinagre. Diga bem forte: vinagre. Diga a segunda vez, porque você não vai dizer mais nunca. Diga: vinagre. No original grego, qualquer bíblia de estudo, dicionário simples de Strong, está embaixo no rodapé. Não é vinagre, é vinho azedo. Com braços estendidos ele disse: me dá o terceiro cálice. Por quê? Com braços estendidos eu preciso resgatar. Aleluia. Quando colocaram o terceiro cálice nos seus lábios, aí ele disse: agora o resgato. Está consumado. Está consumado. Está consumado. É até as 9. Eu tenho 7 minutos. Outro dia eu conto para você como funcionava. O menino com 13 anos de idade passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Agora ele pode se casar. Como funcionava o casamento judaico em cima dessa ideia de estar consumado? Outro dia eu conto essa. Até porque se eu contar tudo hoje também vocês não me chamam mais. Quantos cálices faltam? Conto hoje. A qualquer momento. A qualquer momento. Põe a câmera aqui. Os pós-tribulacionistas que querem passar pela tribulação, pode passar. Nós pré-tribulacionistas, a mensagem é essa: a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Pode ser que não dê tempo de entregar o microfone. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser tirando a gravata. Pode ser lavando a louça que tu deixou do almoço. Pode ser dentro do Uber. A qualquer momento será dada uma palavra de ordem. O alarido e a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus vai soar. Vou repetir: a trombeta de Deus vai soar. Vou repetir: a trombeta de Deus vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo continua dizendo: e depois nós, e depois nós, e depois nós, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. No abrir e fechar de olhos 7 milésimos de um segundo, incalculavelmente, é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada, 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 tragada foi a morte pela vitória. Eu tenho 4 minutos. Sabe esses obreiros que chegaram aqui, que às vezes não dá tempo de tomar banho, que às vezes comeu aquela coxinha ruim, cheia de óleo na esquina, que lá na sua congregação, quando tem oportunidade para pregar, trabalhou o dia todo, vem dentro do ônibus com a Bíblia aberta, tentando encontrar uma palavra. Os porteiros que ficam na porta da igreja, que nos congressos trabalham o dia todo, e a foto é com a gente pregador. No cartaz somos nós que saímos. Estou pregando para aqueles que não saem no cartaz, que não tem seguidores, não tem curtidas. De vez em quando um paz do Senhor assim, que não são bajulados, porque as grandes portas, elas giram em pequenas dobradiças. Pare de atentar somente para os grandes, e não despreze os pequenos dobradiças da tua congregação.
Estou pregando para as dobradiças essa noite. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando nós subirmos no arrebatamento, tu subirá numa plataforma de um tribunal. Romanos 14:10, todos compareceremos no tribunal de Cristo. E o que eu vou receber? Segura. Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, e depois de suportá-la, dar-te-ei a coroa da vida. 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça está guardada. Para quem? Para aqueles que amam a sua vinda. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, aqueles que fazem a obra, que cuidam do rebanho, dar-te-ei a coroa de glória. 1 Coríntios 9:25, dar-te-ei a coroa incorruptível. O que eu faço para receber? Apocalipse 2:11, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas a hora que sair daqui, Apocalipse 3:11, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quando vocês receberem os seus galardões, tem uma mesa. Essa não é no chão. Essa mesa vai cruzar toda a eternidade. Segura o glória. Ela vai cruzar toda a eternidade. Quando você olhar do lado, Abraão, Isaac, Jacó, o João Batista com uma cabeça novinha, uma coroa de glória, Zacarias, as irmãs vão ver Raabe, Ruth, Maria, Marta, Davi, Paulo, Tíquico, Lucas, Epafrodito, pastor José Wellington. Não vou pedir para ninguém cutucar ninguém, mas dá uma olhadinha, esse irmão que está do teu lado vai estar também. Não, mas eu não falo muito com ele, então decide, porque os dois assim lá não dá. Tem um lugar melhor preparado para ti na mesa. Na mesa da graça todo mundo é ex. Segura, tá faltando alguém na mesa. Tá faltando alguém, aí ele vem. Ele vem como um diácono, uma bandeja, o último cálice. O cabelo dele é branco como a neve. Os olhos dele como chamas de fogo. O sapato dele não é esse brilhante de pregador não. Pés como latões reluzentes, saindo da fornalha. Olhos como chamas de fogo. O seu rosto é resplandecente como o sol. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Aquele que era, que é e que há de vir. Segura. Se eu passar eu não volto mais, por favor, segura aí. Aí ele vai olhar para nós, igreja, e vai dizer: eu não disse que eu não beberia do fruto da vide enquanto vocês não chegassem? E quando ele der o último cálice, é como se eu ouvisse uma voz dizendo: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, que são as justiças dos santos. E quando ele der o último cálice, nós vamos dar um grito, vamos ensaiar, diga bem forte: nós somos o teu povo, e eu sou o vosso Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor para todo sempre, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, com certeza esse 1º de maio vai ficar marcado no meu e no seu coração, amém?
Amém? Nós temos aqui um jovem que veio lá do setor de Carapicuíba. Esse jovem veio aqui para louvar o Senhor com o hino. Eu não queria deixá-lo triste. Manda esse jovem vir aqui para cantar o seu hino. É o Mateus. Vem cá, Mateus. Aleluia. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu agradeço a irmã Marta e o pastor José Wellington, e o Ivanildo, o pastor Lucas e o meu pastor Heron. Agora eu vou adorar a Deus. Se vocês souberem, adorem comigo. Às vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus faz.